Você já ouviu falar do Banco Master? Nos últimos meses, esse nome tem estado no centro de uma verdadeira tempestade financeira que está causando ondas de choque por toda a economia brasileira. Mas o que realmente está acontecendo nos bastidores? Será que o Banco Master está à beira de um colapso? E mais importante, o que isso significa para o seu dinheiro e para o futuro do nosso país? Fique comigo até o final, porque hoje vamos mergulhar fundo nessa história, desvendar as investigações, entender as consequências e revelar os custos ocultos que podem afetar diretamente o seu bolso. Já aproveita e curta o vídeo. Não fará diferença alguma para você, mas toda a diferença para nós. Para entender a situação atual, precisamos voltar um pouco no tempo. O Banco Master teve um crescimento meteórico, se tornando um gigante no mercado de crédito consignado. Eles compraram carteiras de outros bancos, expandiram suas operações e pareciam imparáveis. Essa ascensão foi impulsionada por uma estratégia agressiva de aquisições e uma forte presença no mercado. Mas como diz o ditado, quanto maior a subida, maior a queda. E é exatamente essa possibilidade que tem deixado o mercado financeiro de cabelo em pé. O epicentro dessa crise é a rigorosa fiscalização regulamentar que o banco está enfrentando. O Banco Central do Brasil, o xerife do sistema financeiro, colocou uma lupa sobre as operações do Master. As investigações se concentram em vários pontos críticos. Um deles é a forma como o banco adquiriu e precificou carteiras de crédito de outras instituições. Como o Banco BMG, existem suspeitas de que as práticas contábeis usadas para registrar esses ativos possam ter inflado artificialmente os resultados do banco. Outro ponto de atenção são as operações com partes relacionadas. Isso acontece quando um banco faz negócios com empresas ou pessoas que têm ligação direta com seus próprios controladores. O Banco Central está investigando se essas transações foram feitas em condições de mercado justas ou se serviram para beneficiar os donos do banco de forma indevida, colocando a saúde da instituição em risco. É como se o banco estivesse jogando um jogo onde ele mesmo define as regras a seu favor, o que é um grande sinal de alerta para qualquer regulador. Essas investigações, elas não são apenas uma formalidade burocrática, elas têm consequências reais e imediatas. Uma delas é a exigência de que o banco aumente suas provisões. Pense nas provisões como uma reserva de dinheiro que o banco precisa guardar para cobrir possíveis calotes de empréstimos. Se o regulador entende que os ativos são mais arriscados do que o banco declarou, ele exige que mais dinheiro seja separado. Para o Banco Master, isso significa menos lucro e menos capital disponível para operar e crescer. E aqui chegamos a uma pergunta crucial que está na mente de todos. O Banco Master está à beira do colapso? A palavra colapso é forte, mas a situação é, sem dúvida, delicada. Um banco depende fundamentalmente de confiança. Quando essa confiança é abalada por investigações e notícias negativas, os clientes e investidores ficam nervosos. Eles podem começar a retirar seu dinheiro e outros bancos podem se tornar relutantes em fazer negócios, criando um perigoso efeito dominó. Ainda não estamos falando de uma quebra iminente, mas os sinais de alerta estão por toda parte. A necessidade de reforçar o capital, a revisão das práticas contábeis e a pressão regulatória contínua colocam o banco em uma posição vulnerável. A gestão do Master está correndo contra o tempo para provar a solidez de suas operações e restaurar a confiança do mercado. Mas a cada nova revelação, cada nova exigência do Banco Central aperta ainda mais o cerco. Agora vamos falar sobre o que isso significa para você, para a sua vida financeira. Mesmo que você não seja cliente do Banco Master, as ondas de choque dessa crise podem te atingir. Primeiro, se você é um investidor, talvez em fundos que possuem títulos do Master, o risco aumentou. A desvalorização desses ativos pode impactar
a rentabilidade da sua carteira. Segundo, o mercado de crédito como um todo pode ser afetado. O Banco Master é um player importante no crédito consignado, um tipo de empréstimo muito popular entre aposentados e funcionários públicos. Se o banco precisar reduzir drasticamente suas operações, a oferta de crédito nesse segmento pode diminuir e as taxas de juros para novos empréstimos podem subir para todo mundo, já que haverá menos concorrência. É a lei da oferta e da procura em ação. Além disso, a instabilidade em um banco do porte do Master gera uma desconfiança generalizada no sistema financeiro. As pessoas ficam com medo e podem se tornar mais cautelosas na hora de investir ou pegar empréstimos, o que desacelera a economia. Uma crise bancária, mesmo que contida, sempre deixa cicatrizes e um rastro de incerteza que demora a passar. Mas existem custos ocultos nessa história que vão além do óbvio. Um deles é o custo reputacional para o Brasil. Quando um grande banco enfrenta problemas dessa magnitude, isso afeta a imagem do nosso sistema financeiro no exterior. Investidores estrangeiros podem ficar mais hesitantes em colocar seu dinheiro aqui, o que significa menos investimentos para empresas, menos empregos e um crescimento econômico mais lento. Outro custo oculto é o impacto sobre os próprios funcionários do Banco Master e de toda a cadeia de empresas que dependem dele. Incerteza sobre o futuro da instituição gera ansiedade e pode levar a demissões, afetando milhares de famílias. É um lembrete de que por trás dos grandes números e das manchetes existem pessoas reais cujas vidas estão em jogo. E tem mais. As decisões recentes do banco, tomadas sob pressão, podem ter consequências de longo prazo. Por exemplo, para levantar capital rapidamente, o banco pode ser forçado a vender alguns de seus melhores ativos a preços baixos. É como vender as joias da família na pressa para pagar uma dívida. Isso resolve o problema no curto prazo, mas enfraquece a instituição para o futuro. Então, estamos diante de uma tempestade financeira que pode mudar tudo o que você conhece sobre o mercado bancário brasileiro. Talvez essa crise serve como um poderoso alerta sobre a importância da transparência, da governança corporativa e de uma regulação forte. Ela mostra que o crescimento a qualquer custo, sem bases sólidas, é uma receita para o desastre. O caso do Banco Master pode levar a uma revisão das regras para todo o setor. O Banco Central pode se tornar ainda mais rigoroso na fiscalização de operações de aquisição de carteiras e transações com partes relacionadas. Isso seria uma mudança positiva, tornando o sistema como um todo mais seguro e resiliente. No final das contas, um sistema financeiro robusto é essencial para a estabilidade econômica de um país. O que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, a importância de diversificar seus investimentos. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, especialmente em ativos de uma única instituição. Segundo, fique sempre informado. Entender o que está acontecendo na economia te ajuda a tomar decisões financeiras mais inteligentes e a proteger seu patrimônio. Informação é poder. E terceiro, se você tem qualquer tipo de relação com um Banco Master, seja como cliente, investidor ou parceiro, é hora de reavaliar sua exposição ao risco e buscar orientação profissional, se necessário. Não entre em pânico, mas haja com prudência. Verifique se seus investimentos estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que garante até R$250 mil por CPF, por instituição, em caso de problemas. Quando falamos em segurança no sistema financeiro brasileiro, é impossível não falar do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ele existe justamente para proteger o pequeno investidor em caso de problemas em instituições financeiras. Mas essa proteção não é tão simples quanto muitos imaginam. O FGC garante até R$250 mil
por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, considerando o total investido, incluindo o principal e juros. Essa garantia vale para produtos como CDB, RDB, LCI, LCA, poupança e depósitos à vista. No entanto, é fundamental entender que nem todo investimento feito em um banco é protegido. Fundos de investimento, debêntures, ações, COUs e previdência privada, por exemplo, não contam com essa proteção. Outro ponto pouco falado é que existe um limite global do FGC. Mesmo que você tenha investimentos em vários bancos diferentes, o total garantido é de até R$1 milhão a cada período de 4 anos. Além disso, o pagamento do FGC não é imediato. Em casos de intervenção ou liquidação, o investidor pode levar semanas ou até meses para receber o dinheiro. Ou seja, o FGC reduz o risco de perda definitiva, mas não elimina o risco de liquidez, algo que pode ser crítico para quem depende desse dinheiro no curto prazo. Também é importante entender por que alguns bancos, especialmente bancos médios, oferecem taxas de juros muito acima da média do mercado. Isso não é um presente, nem um sinal de solidez absoluta. Na prática, juros mais altos costumam refletir maior necessidade de captação e, consequentemente, maior percepção de risco. Existe uma relação direta entre risco e retorno. Quanto mais um banco precisa atrair recursos rapidamente, maior tende a ser o prêmio que ele oferece ao investidor. Ignorar essa relação é um dos erros mais comuns do investidor iniciante. Em situações de estresse financeiro, um banco nem sempre quebra da forma tradicional que muitos imaginam. No Brasil, o Banco Central possui mecanismos de resolução bancária. Isso pode incluir intervenção, transferência de carteiras para outra instituição, venda forçada de ativos, ou até a criação de um chamado banco-ponte. Nesses casos, o banco pode continuar operando parcialmente enquanto seus ativos e passivos são reorganizados. Para o cliente, isso pode significar mudanças de contrato, prazos ou instituição, mesmo sem uma quebra formal anunciada. Os impactos também não ficam restritos aos investidores pessoa física. Muitos fundos de investimento, fundos de crédito privado e até planos de previdência possuem exposição a títulos bancários. Quando a percepção de risco aumenta, esses ativos podem se desvalorizar, afetando cotas de fundos que, à primeira vista, parecem conservadores. Isso reforça a importância de entender não apenas onde você investe, mas em que tipo de ativo o seu dinheiro está alocado. Existe ainda um conceito pouco discutido, mas muito relevante, chamado risco moral. Quando investidores acreditam que sempre haverá algum tipo de resgate, seja pelo FGC ou por intervenções do Banco Central, pode surgir um incentivo para assumir riscos maiores do que o prudente. Isso vale tanto para quem investe quanto para as próprias instituições financeiras. Crescimentos acelerados, baseados na ideia de que alguém sempre vai salvar, tendem a cobrar um preço alto mais cedo ou mais tarde. Diante de tudo isso, a postura mais racional para o investidor não é o pânico, mas a prudência. Vale revisar a concentração dos seus investimentos por banco, verificar se os produtos estão ou não cobertos pelo FGC, entender os prazos de vencimento e evitar colocar uma fatia excessiva do patrimônio em uma única instituição, mesmo que a rentabilidade pareça tentadora. Informação, diversificação e cautela continuam sendo as melhores ferramentas para atravessar períodos de incerteza no mercado financeiro. O desfecho dessa história ainda está sendo escrito. O Banco Master vai conseguir navegar por essa tempestade e sair mais forte do outro lado? Ou estamos testemunhando o início de um dos maiores abalos do setor bancário brasileiro nos últimos anos? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: as lições aprendidas com essa crise irão ressoar por muito tempo no mercado financeiro. Continuaremos acompanhando cada capítulo dessa saga de perto. A economia é dinâmica e momentos como este são cruciais para entendermos as forças que moldam nosso futuro financeiro.
Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou dessa análise e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos da economia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima. Até a próxima.